Olá, queridos amigos e amigas, do grupo do Ministério da Palavra, na Voz das Mulheres, também em parceria com o Instituto Humanitas. Nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. Esse domingo, ele é um domingo voltado à Palavra de Deus. E essa palavra sempre precisa ser redescoberta na sua beleza, também na sua importância na nossa vida, para guiar e iluminar os nossos passos. Nesse final de semana, nós vamos refletir as leituras voltadas ao texto do profeta Jonas, também ao texto de Coríntios e ao texto de Marcos. Nós estamos no ano B e nos voltamos especialmente para esse Evangelho de Marcos. E gostaria também de começar a reflexão nessas leituras partindo da palavra tempo. No final do Evangelho de hoje, Jesus vai afirmar que o tempo se completou, o tempo está pleno. O tempo, ele é uma das categorias mais centrais da experiência humana. Mas afinal nós vamos nos perguntar o que é o tempo. Para Santo Agostinho, que é um dos grandes santos da nossa igreja, não houve um tempo em que Deus não realizasse coisa alguma, porque o próprio Deus fez o tempo. O tempo, então, se encontra ligado à memória, à intenção e à espera. Por isso que a gente entende na frase de Agostinho que o tempo ele está no interior da pessoa. Há também duas palavras gregas chamadas kairos e cronos que nos ajudam a gente a entender o significado do tempo. Vivemos no Cronos, que é o tempo cronológico, gerenciado por horas, dias, anos. E o tempo do Kairos já é Deus que age nesse tempo. É o tempo em que Deus se relaciona com a humanidade e no tempo oportuno ele cumpre o seu propósito, a sua vontade. Então, na primeira leitura de hoje, nós vamos ter a apresentação desse profeta, o Jonas, que ele é um personagem que vai também nos mostrar essas dificuldades que o ser humano tem na relação com Deus. Ele é um profeta que tem muitas dificuldades pessoais nessa relação com Deus, porque ele não escuta Deus, ele muitas vezes era insensível às necessidades do povo, ele era um profeta muitas vezes despreocupado. E o texto, de certa forma, quer ser uma crítica que vai levar o leitor a questionar-se sobre o que é o tempo, o que é a vida, o que é a morte, o que é a conversão. Deus vai pedir para Jonas pela segunda vez que ele vá até a cidade chamada Nínive, que é uma cidade pagã, inclusive inimiga de Israel, e pede que Jonas vá lá para evangelizar. Da primeira vez, Jonas havia fugido, lá no capítulo 1. E já agora ele vai aderir a esse pedido e vai passar um dia evangelizando a grande cidade de Nínive. Nós podemos imaginar que uma pessoa evangelizar só um dia, será que é o suficiente? Com certeza, Jonas fez um trabalho pela metade. Então, Jonas vai anunciar essa imagem de um Deus perverso e, de certa forma, ele deturpou o conteúdo da mensagem divina. Mas, como nós sabemos, o feitiço muitas vezes se volta contra o feiticeiro, foi aqui o caso, que o efeito foi contrário. O povo, após ouvir esse anúncio de Jonas, entende que aquilo havia sido um chamado de Deus para o povo se converter, voltar-se para essa misericórdia divina, e aí a gente percebe que os indivíduos se convertem, a cidade passa por esse momento de buscar deixar-se transformar suas vidas, voltam atrás dos seus caminhos perversos e buscam mudar de vida. Por isso também nós precisamos muitas vezes nos questionar como nós estamos vivendo a nossa vida. E também precisamos rezar com o Salmo 24, que nos diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, e que a vossa verdade me oriente e me conduza. Na segunda leitura, hoje nós vamos então ter o convite de Paulo, que também nos convida a uma conversão, ele convida a partir dessa expressão, pois a figura deste mundo passa. Paulo, ele nos fala dessa necessidade da gente mudar a maneira da gente entender às vezes a vida, de reavaliar aquilo que a gente considera
importante, e também percebemos aquilo que é supérfluo, aquilo que passa. Realmente, o que é importante para nós? O que é perene? As primeiras palavras, então, a gente vai perceber também no próprio Evangelho de Marcos de hoje, é uma locução em relação ao tempo. Marcos, ele começa com uma demarcação temporária, literal. E segundo Jesus, aqui a gente percebe que essa atividade dele começa com a prisão de João Batista, seu primo. Aqui é um dado importante porque o mensageiro de Jesus, né, o antecessor, né, João Batista, mexeu com os interesses dos poderosos, com os privilégios e é preso. Nesse tempo, nós vamos perceber que Jesus, ele começa a sua missão, e aqui a duração da história da salvação realizada por Deus dá todo o seu início dessa nova aliança. Portanto, o tempo cumprido, ele é aquele que esta ação salvífica atinge o seu ápice. Essa plena realização em Jesus Cristo. Aqui, nesse começo do Evangelho, nós percebemos que é um momento histórico em que Deus enviou seu Filho ao mundo e também esse reino se tornou mais próximo do que nunca da humanidade. As primeiras palavras de Jesus no Evangelho vão explicitar a sua profunda convicção nessa pregação, quando ele fala que o tempo se esgotou e também que o reino ele é inaugurado. Completou-se o tempo. Convertei-vos e crede no Evangelho, nos diz lá então no versículo 15. Para Marcos, Jesus ele é o Messias. Ele vai iniciar essa missão, chamando também seguidores, né? Simão, que depois torna Pedro, André, Tiago, João. E o reino de Deus, então, já chegou. E aqui nós também sabemos que essa presença do reino é uma presença silenciosa, é uma presença que sabemos que ele está aqui no meio de nós, que nós podemos tocá-lo, vê-lo, mas ainda não aconteceu na sua plenitude. O reino, então, ele é um dom para a nossa vida, porque é o governo de Deus, é essa presença amiga de Deus que quer restaurar, que quer animar este mundo, mas trazer tudo aquilo que é bom, a paz, o amor, o diálogo, o perdão. E como nós precisamos ainda pedir que esse reino esteja no meio da humanidade e que ele se instaure no meio de tantos povos que ainda estão em guerra. Então, deixar Deus reinar justamente é o grande propósito de Jesus. Deus é movido pela compaixão e pelo seu amor aos pobres. Porém, o reino não é fácil da gente acolher. Ele exige mudança de paradigmas. O reino, realmente nós precisamos entender que é o pobre e o rico, é o pequeno e é o grande, é o glorioso ao servo, todos são chamados a construir esse reino. Jesus faz o reino de Deus acontecer, porque Deus reina na sua própria vida. E o reino, então, continua presente no meio de nós também. Em nosso tempo humano, a gente sabe que ele passa rapidamente, que ele escapa das nossas mãos. O tempo existe, muitas vezes, assim, de uma forma muito estressante, né? Podemos assim dizer. E então o tempo de Deus, que é o tempo em que a sua graça age como força de salvação, vem nos chamar para a gente poder dar um significado também espiritual para o nosso tempo. Então, cada fase da nossa vida, cada momento tem seu valor, tem a sua importância, e pode ser também um momento em que nós nos encontramos privilegiadamente com o Senhor. É um encontro, então, privilegiado com o Senhor, que nós precisamos também oportunizar através do tempo da nossa vida. Então, conforme nos diz o Papa Francisco, a salvação, ela não é automática. A salvação, ela é um dom do amor de Deus, de um amor maior, que é oferecido diante a liberdade humana, e essa salvação também quer uma resposta livre, que quer exigir também a nossa conversão. Então, essa conversão trata da gente mudar a nossa mentalidade. E o tempo que nós temos para colher a redenção, ele é breve, é curta a duração da nossa vida. Por isso que nós precisamos aproveitar cada momento, cada instante, para a gente tornar a nossa existência um tempo precioso para Deus, tanto para amar as pessoas,
e também nós podemos participar desse reino glorioso que Deus nos preparou aqui na terra, né, já construindo, e também aquilo que nos espera no céu. Que a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, continue iluminando a nossa história, os nossos passos, o nosso jeito de viver a vida, e que cada dia mais nós nos tornemos instrumentos e construtores do reino de Deus aqui na terra. E um bom domingo a todos.